Bom dia, Aristeu. Bom dia, Bodan, tudo bem? Vamos lá, hoje nós temos um desafio diferente aqui na tela. Hoje a proposta é a gente fazer um tier list de tendências. Perfeito. A gente apontou É, 7 tendências aqui com foco no RS, né? A gente está focando sim, basicamente em empresas no Rio Grande do Sul. E eu queria entender de onde vieram essas tendências que estão na tela aqui. essas tendências vieram assim de várias fontes, né? De universidades americanas, da, das Trends Innovations da Inova e da percepção nossa, né? Da minha percepção em relação ao que está acontecendo. Então tem um pouquinho de questões autorais aí na história, até no detalhamento delas. E o foco foi assim, ó. Normalmente se vê, Bodão, tendências, e elas tendem a ser otimistas, emitidas por grandes bancos, grandes agências e tal. E o nosso estado ele tem uma condição diferente disso aí. Ele é a questão climática afetou muito o estado ainda está em processo de recuperação, né? E então eu resolvi fazer uma coisa bem voltada para o nosso meio aqui, que pode também afetar outras, mas é uma visão bem de Rio Grande do Sul, olhando uma coisa macro e uma coisa que pode associar ao nosso envolvimento, nosso 2025. Tá? Bom, vamos lá então. Começando aqui com crises climáticas, né? Eu queria entender o que é diferente das que já aconteceram, por que ela está aqui como tendência para os próximos 3, 5 anos. Existe, Bodão, uma previsão de que esses efeitos climáticos eles irão aumentar, não só em quantidade, mas em intensidade. Então, questões assim de enchentes, desabamentos que aconteceram agora em 23 e em 24, a probabilidade que eles retornem a acontecer. Os nossos leitos, os rios estão assoreados, então qualquer chuvinha, como que aconteceu algumas semanas atrás, já inunda regiões que antes não inundavam. Então, nós estamos assim num efeito. Qualquer queimada e seca que aconteça lá no norte, né, naquela região, o efeito vem para cá, porque traz o calor, ondas de calor e tal. Além disso, nós temos uma condição de Rio Grande do Sul, assim, que a infraestrutura de ir e vir, ou seja, a logística, ficou fortemente afetada. E tu não reconstrói pontes, tu não reconstrói rodovias rapidamente. Então, nós ainda estamos com o Estado em processo de recuperação e vai levar algum tempo. Então, qualquer coisa que vem agora, no momento desses, precariza mais ainda. A gente já tem êxodo de pessoas que estão se mudando para outros estados e empresas que não querem mais. Então, isso faz com que enfraquece a economia do estado. Tem uma outra coisa que é importante, assim, que a gente sempre reclama que as grandes empresas estão prejudicando e tal, mas na realidade, se a gente pegar o próprio os rios, os rios têm suas nascentes e suas nascentes gerem as vertentes. Então, os pequenos agricultores, os pequenos proprietários, as pequenas empresas que estão situadas nas nascentes dos rios ou no início dos córregos também estão fazendo a sua parte, porque eles estão desmatando, eles estão transformando em terra agrícola e aí a nascente morre. Então, tem toda uma questão que não é só a grande empresa que a gente fala, né? Mas todo mundo é responsável por essa proteção climática. Então, o agricultor que não deixa aquela beirada na beira do rio de proteção para evitar o assoreamento do rio, né? E ele também tá produzindo isso. Então, assim, tem uma questão bem complicada. Então, assim, o homem nessa história, tá, Bodan? O homem ainda é o maior vilão. Nós somos bons em falar, em reclamar, mas nós não olhamos para o nosso umbigo e para aquilo que a gente faz. E aí entra todas as questões assim mais complexas, né? Que não dá para depender de instituições, governos que também não, às vezes não querem nem se meter, às vezes eles se metem de maneira inadequada, mas os que tentam fazer não têm braço. Então eu continuo achando que essa é para o nosso estado, a questão da prevenção é fundamental, a questão da proteção é fundamental. Ou Eu seja, ia comentar isso. isso, A gente está falando aqui de uma crise climática gerando efeitos de grandes proporções que não estão no nosso controle, né? Então, mesmo que eu limpe agora todas as margens do rio, fortaleça as nascentes, se der uma chuva como deu ali em maio, já era. Não importa o que a gente fizer, vai tá muito além do nosso alcance. Então, aqui, acho que a questão seria assim: como que eu posso me preparar? Tem alguma coisa que pode ser feita para evitar?
como essa crise vai nos impactar, né? Eu colocaria ela como quem não se preparar para uma nova crise desse tamanho, perdeu. A empresa que não tiver trocado de lugar, saído de lugares que são alagáveis, não tiver preocupada com incêndio florestal, com questões de seca, ela não vai conseguir sobreviver, né? Eu colocaria aqui como a categoria mais grave. Eu consideraria certamente aí, tá? Tá. E eu não coloco empresa, eu coloco as pessoas em si. Se tu mora num lugar que teve essa afetação, ou seja, que tu também tem que começar a participar de alguma instituição, uma associação que olhe para frente, ou seja, qual é a causa disto naquela tua região. Então, assim, nós temos que ter um monitoramento e uma microações, vamos dizer assim, que permitam saber se onde eu moro, qual é o risco, o que eu posso fazer, o que está gerando isso aqui. Então, tu vai ver que às vezes tem um bueiro entupido ali adiante, tu vê que na frente tem um córrego que não está. Então, assim, não esperar. Eu acho que o cidadão, pelo menos o gaúcho aqui, não pode mais esperar que o governo faça as coisas. O governo, mesmo que fosse o mais competente possível, ele não teria braço para poder olhar tudo. Então, cabe a nós agora. É um momento onde não tem mais o que fazer. Nós, cidadãos, empresários, né, instituições, e a gente tem que começar a ser agente desse movimento para mudar. Eu acho que tem outro efeito aqui também, né, Aristeu? A gente tende a esquecer muito rápido, né? Fui no aeroporto semana passada, parece que nada aconteceu, a pista está de volta, enfim, daqui a uns 3 meses Exatamente. ninguém mais nem lembra o que aconteceu esse ano. Então acho que aqui tem um Exatamente. efeito assim de não esquecer que elas estão aí, que elas podem acontecer de novo. E tem uma coisa assim que fica meio ruim, é que muitas pessoas, elas... Bom, tem duas coisas assim complicadas. Uma delas é o brasileiro, que ele gosta de reclamar do governo, né? E aí entra em briga, porque o governo é do lado A, do lado B, mas não sabe que a culpa é nossa, né? Então, assim, ele reclama. Então, essa passividade do brasileiro de esperar que o governo faça alguma coisa, seja lado A ou lado B, não importa, isso torna o brasileiro como é que eu vou dizer assim, um adormecido. Um cara dormir, pois é, que coisa. Então, ele delega responsabilidades. Então, nós somos um país que delegou tudo. Mas A acho segunda que tem uma questão, questão também, né, Aristeu? A gente, por exemplo, né, a gente precisaria de um novo aeroporto, sem dúvida, porque aquele aeroporto está numa região que alaga. Então, assim, se falou muito durante a crise ali, quando a gente estava sem aeroporto, vamos fazer um aeroporto em Caxias, vamos fazer um aeroporto na Serra, na região metropolitana, enfim. A tendência é o aeroporto funcionando de novo, ninguém mais fala nisso, as empresas não vão cobrar, as entidades, os sindicatos não vão mais ir atrás disso. Então, assim, tem uma parte que é cobrar o governo por ações concretas que nenhuma pessoa física ou empresa podem tomar sozinhas, né? e tu sabe por que isso aí? Porque o governo, seja federal ou estadual, injetaram enormes quantias de dinheiro para recuperar. Então é mais fácil para quem. É uma visão de curto prazo, tá, Bodan? Então, se eu sou dono de um negócio, um aeroporto e tal, eu reclamo, ganho dinheiro, tá, eu fico como tá, eu não vou fazer grandes investimentos. Não é uma visão de. Quando eu falo visão preventiva, é uma visão que é olhar um pouco para frente. Né? Então, ganhei recursos, tive meus prejuízos sanados, a coisa não está tão ruim assim, toca assim. Só que o toca assim para nós, gaúchos, é uma grande desgraça, porque nós vamos sofrer de novo isso aí. Então, eu concordo contigo ali que se, se não se preparar, perdeu. Então, Tá. hoje, todo empresário tem que se preparar para isso. Mas eu moro em área alta. Sim, mas a logística. Nosso estado se mostrou absolutamente frágil em questões Uhum. logísticas. Porto Alegre ficou trancada, a região da Serra ficou trancada porque caiu uma ponte importante. Então, assim, nós ficamos O parados. turismo parou por 6 meses. O turismo parou. Então, assim, nosso estado ele é frágil, ele é despreparado. Então, tem que se preparar. Então, quer comentar sobre uma segunda questão ali? Eu acho a segunda questão que entra forte também é o mundo tecnológico, tá? O mundo tecnológico, assim, porque quando as questões entram, como é que tu vai depender de fazer as coisas diferentes se tu não tiver um processo de tecnologia? A tecnologia hoje ela é dominante, tá? E a gente não consegue mais só, desculpe, não consegue mais melhorar, nós temos que inovar. Então, essa questão aí da tecnologia, ela está fazendo com que as soluções que eu tenho hoje rapidamente se tornem obsoletas. Seja qual for a coisa. O jeito de plantar, por exemplo. Produtividade que se exige de uma terra é enorme.
de um processo produtivo para poder ter custo adequado e poder fazer sentido. Se tu pegar hoje, se tu não tiver um atendimento num varejo super excepcional, que não deixa de ser inovação, não é uma tecnologia, tu vai perder para um e-commerce. Então, assim, tu tem que colocar essa tecnologia. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar em negócios inovadores. E como é que se torna um negócio inovador? A partir de conhecimento, que nós vamos falar em seguida. Tem outra questão, a tecnologia, ela por mais que se fale, ela também não está dando muita bola. Esse processo industrial, processo, seja lá qual for o mercado, nós continuamos gerando muita poluição, muito resíduo. Então, a tecnologia, ela sempre mostra que o mais novo é o melhor. Só que o mais novo celular, o que eu faço com o outro? O que eu faço com a bateria? Agora tem a questão dos carros elétricos. Tá? O que eu faço com a bateria? Depois eu resolvo. Na realidade, tu vai deixando para trás um legado que, de novo, não foi preventivo o processo, tá? E aí como é que a gente faz? Tá? Então, nesse sentido, o mundo tecnológico, as empresas, de certa forma, têm que começar a achar aquilo que se chama o equilíbrio entre a tecnologia e, e o dano que é causado em geral e o ganho disso. Então, muitas empresas, elas não têm dinheiro para poder investir em altas tecnologias. Onde é que elas têm que investir? Elas vão morrer? Pode ser que sim, mas se elas tiverem uma capacidade de se reinventar, uh, funciona. Quando eu digo Mas aqui eu não reinventar, é entendi, não enxergar. Aristeu. A tendência é a tecnologia, porque a tecnologia está aí, todo mundo sabe, Sim, não é a novidade, tendência é né? que a tendência é que ela seja cada vez mais, o mundo cada vez mais tecnológico. Então, tu vai ter que de certa forma, adequar isso aí. Mas, por exemplo, vamos lá, o nosso agro é muito forte em tecnologia, né? A gente é padrão para o mundo em termos Sim, de tratores automatizados, rastreamento, tecnologia de sementes, enfim. sim, Quer dizer assim, então o agricultor que não tiver alinhado com os grandes produtores que têm essa tecnologia, ele tem que estar muito preocupado, é isso? exatamente. Tá. Nesse sentido, a tecnologia ela veio, ela não volta, e nós vamos ter que achar um jeito de nos. E quando eu falo tecnologia, não é só tecnologia de produção, que nem a questão do agro, é tecnologia de manejo para a questão de produtividade, é questões de atendimento, é questões de logística. Tudo isso faz parte do processo tecnológico. Né? Se eu não tiver uma tecnologia associada à logística, não adianta eu ter uma fábrica super produtiva e eu não conseguir entregar. Aí entra a questão também do fazer o produto chegar na ponta, no ponto final, que é no consumidor. Nota, tudo isso é tecnológico, eu Sim. tenho que fazer esse pensar. Isso implica, tá, numa questão que eu diria um pouco mais forte, que eu não tenho mais que pensar só na minha empresa, eu tenho que pensar na minha rede de valor, na minha cadeia de valor. Ou seja, eu tenho que conseguir transcender a minha empresa, começar a fazer parcerias com toda a minha linha de fornecedores e e revendedores para que eu possa chegar. Certo? Esse é um pensar mais difícil e mais desafiador, mas é fundamental. Eu acho que seria também um outro exemplo, por exemplo, tem pessoas falando que o Brasil está criando fábricas de carros elétricos e tal. Hoje, para tu competir com uma Tesla, com um carro da BYD, com os carros chineses, tu tem que ter o nível de equipamento, maquinário que eles têm lá, a tecnologia de bateria que eles têm. Ninguém vai conseguir ter uma injetora de metal para fazer o chassi que nem a Tesla tem no Brasil, né? Para mim, Claro que já não. era. Essa indústria passou, assim, do nosso alcance. Sim, Tá? Então, eu colocaria ela como quem se preparar está na frente, porque eu acho que vai existir espaço para indústrias que não são tão tecnologizadas. Elas vão ganhar cada vez menos, vai ficar cada vez mais difícil, mas eu acho que ainda não é o quem não se prepara perdeu. Eu acho que aqui é quem se só que preparar eu está estou na frente. dizendo, quando se fala tecnologia, é isso que eu queria sinalizar. Tecnologia não é só a tecnologia de automação e tal, ela é uma tecnologia de atendimento, tecnologia de logística, tecnologia ligadas à própria comunicação. Então, na realidade, são outras tecnologias que tu tem que apoiar. Então, talvez tu não seja o cara que faça o melhor chassi mais rápido, mas tu tem uma outra estratégia, tecnologicamente falando, que tem que trabalhar com isso, Sim, de que repente possa faz a montagem associar. final ali. E a grande sacada é olhar a rede de valor, tá? Ou seja, enxergar o antes, o durante e o depois, Tá. a Mas eu sequência. colocaria aqui, tu colocaria mais para cima, mais para baixo? Não, é assim mesmo, tá? Tá. Esse mundo já está tecnológico, né? Tá, agora relacionado com essa, mas né, não necessariamente o mesmo impacto, e a generativa, que essa aqui me preocupa bastante, porque eu trabalho com serviços e criatividade, e é a primeira indústria que está sendo absolutamente ameaçada por isso. Né?
Não sei se tem alguma coisa que queria acrescentar aqui no que é. Acho que tá todo mundo sabendo o que é AI generativa, né? Eu tenho certeza que não é só a tua, todas elas Sim. estão, tá? Se pegar uma escola, o professor passa um trabalho e o trabalho ele é feito, ele é escrito pela inteligência artificial generativa. Então, na realidade, tu não tem mais geração de conteúdo. Então, o problema todo é o seguinte: se pegar um camarada que nem tu, que já tem uma certa experiência de mercado, tu tem capacidade de fazer vamos dizer assim, a análise do material que tu está recebendo e fazer uma adaptação, porque tu tem um outro olhar. Se tu pegar as novas gerações que estão usando a IA generativa, eles não têm o elemento de comparação, porque não têm experiência, não tiveram toda essa corrida, né? Não foram, vamos dizer assim, analógicos, né? Então, estão sendo obrigados a ser digitais da largada. E aí, o que vier da IA, né? E a IA ela tem um crescimento exponencial, ou seja, aquilo que hoje eu recebo, amanhã eu vou receber muito melhor e daqui uns 2 meses vai ser triplicar. Então a IA hoje ela veio e os efeitos dele é que a gente está perdendo a capacidade de observar e refletir. A gente recebe pronto. E assim, ó, o que que tu vai fazer se tu recebe tudo pronto? Onde é que fica a diferenciação? Aí tu tem que ter profissionais super qualificados para poder trabalhar. E a IA, ela responde, ela te dá uma solução, mas ela não te dá ainda o como fazer. O como fazer fica dependendo do homem fazer, ou seja, das pessoas pegarem. Então, assim, vai ser uma enxurrada de modos de fazer, mas que a gente não tem a certeza que vai funcionar, porque o como não está detalhado para a operação. Vai funcionar isso aqui quando a gente tiver robôs, que a própria IA vai poder, de certa forma, orientar robôs, ou seja qual for o tipo, para executar. Aí tu perdeu o sentimento do homem nesse processo. Eu estou sendo um pouco o Jahari lá, né, no sentido assim de que o mundo, teoricamente, para o homem está no fim, mas a gente tem que começar a pensar nesse que a gente chama de humanismo digital. Onde está o homem nesse processo como um todo? Tá? Tem a questão da invasão da privacidade, que entra dentro de uma questão. Tem a questão de repente, nós vamos ser penalizados por uma LGPD, alguma coisa assim, ou vamos ser invadidos. A gente já nota que quando eu faço uma consulta num site, numa rede social, eu pergunto, falo sobre bola de futebol, eu recebo uma enxurrada. Então, né, de vez em quando o Siri entra e faz uma pergunta, está no meio de uma conversa, está o celular do lado, ela entra fazendo uma pergunta que não te entendi. Então, na verdade, nós já estamos num processo complexo. Então, assim, o que vai ser do homem diante disso? Voltando um pouquinho, para não ser tão louco, a questão é que praticamente todo mundo vai ter que saber lidar com isso. E saber lidar Sim. com isso não é entrar lá e fazer a pergunta no prompt. Agora vai ter o profissional de fazer prompt, não. Isso aí eu acho que é a maior besteira que está se falando em relação à inteligência artificial. Sim, mas tu vai ter que ensinar que para fazer o prompt, tu tem que passar antes por alguma experiência. É que nem eu começar vamos dizer assim, tô fazendo eu não sou médico, não sou, não, mas estou fazendo só uma relação. É que nem eu chegar e dizer, o Bodan, no primeiro dia de faculdade, ele recebe, aí pergunta, como é que eu abro essa barriga? Aí o chat GPT responde, te dá um bisturi e tu abre a barriga do cara. Não, tá, assim, a probabilidade porque tu tem apenas uma visão superficial, tu não tem a essência. Então, assim, como que tu vai te formar com base nisso? Falta muita coisa para ela poder ser aplicada direto. E as novas gerações ou as pessoas que não têm essa bagagem vão começar a usar. Então, a chance disso dar zebra e erros é muito grande. Eu, por exemplo, poderia ter chegado assim, escrito assim, para o ChatGPT, quais são as tendências para 2025 para o Rio Grande do Sul. Sim, Teria dado pronto. e teria sido boas tendências. Seria boas tendências, assim, mas Talvez não no Rio Grande do Sul, porque ele ainda não está muito geolocalizado assim. sim, não tá. Mas na realidade podia pegar isso aqui, tá? E aí, Sim. como é que eu transformo isso para minha necessidade? Então, nota, humanismo digital é quando tu tem que sentir que vai faltar aquela capacitação, aquele treinamento, aquela experiência para poder usar de forma adequada isso aqui. E não simplesmente pegar. Agora, que ela é útil, sem dúvida é útil. Ela aumenta a produtividade? Sim. Mas ela pode gerar um resultado que não é eficiente, que não é eficaz, porque ela ainda é uma teoria. Mas eu não tem como não colocar para mim aqui no Se Não Preparar Perdeu,
para as empresas, para as pessoas. Eu vou citar só 2 exemplos aqui de uso nas empresas, né, Aristeu? Hoje, com a base de dados das empresas digitalizada, quando as empresas começarem a aplicar a inteligência artificial generativa para melhorar seus processos, para analisar a logística interna, enfim, tem muita gente que vai para a rua aqui. Claro, claro. É uma questão assim, não tem mais volta, né? Por exemplo, advogados, né, empresas de direito. Hoje tu consegue ter toda a base de direito digitalizada, analisável, processos históricos. Então já tem aplicações que eles pegam dados históricos tanto na medicina quanto no direito, que eles pegam assim, dos últimos 1.000 julgamentos. A inteligência artificial treina naqueles julgamentos e dá o diagnóstico, né, de qual seria o veredito, ou enfim, como seria feita aquela defesa, como seria feito aquele procedimento médico. Ela acerta já 90 e poucos, eu não tenho o número exato, né? Sim, Mas ela sim, já está mas muito melhor do que um ser humano em predição a partir de dados. Então, as pessoas é, não estão preocupadas o suficiente, eu acredito, com essa tendência. Elas estão assim, e- a inteligência artificial que eu uso na minha casa não é tão boa ainda, ela me dá respostas mais ou menos. Mas ela não está vendo que daqui a 5 anos a questão vai sim, e tem uma outra exponencializar. coisa que, juntando tecnologia com a IA, inteligência artificial, é o desemprego em massa que vai acontecer, Sim. das pessoas que não estiverem habilitadas, aptas a usar. Então, nós vamos ter um monte de desempregados digitais ou desempregados tecnológicos, porque o robô assumiu o papel e cá para nós, né? Quer fazer uma produtividade, esquece o homem erra, o homem para, o homem cansa, o homem fica doente, ele falta, atrasa. O robô não, entendeu? Eu não Então, acho que não assim, é só questão de não saber usar. Acho que pode ter gente que sabe usar, mas acredita demais. Então, acho que o que a crise mesmo vai ser assim, ó, pensamento crítico, né? Se a gente não tiver pensamento crítico para usar e saber quando não usar também, esse vai ser um problema muito grave. sim, eu acho que concordo contigo. Então, eu colocaria na sequência para trabalhar essa ambidestria corporativa. Esse Tá aqui eu não pra, entendi, você vai ter que traduzir para mim. ambidestria corporativa vem a Ambidestria é ser a usar as duas história. mãos aqui, né? Ambidestria corporativa é assim, ó, tu tem que, ao mesmo tempo que tu tem que manter um negócio vivo, tu tem que começar a criar os negócios futuros, né? Os Tá. jeitos futuros. Então, ao mesmo tempo que tu gerencia uma equipe de 300 funcionários de um certo jeito, vai ter que começar a construir uma, uma outra forma de atender com outras questões. Então, por exemplo, ontem eu fui numa empresa aqui do Sul, que vende ferramentas, e o despreparo dos atendentes para atender foi violento, porque ela tem milhares de itens. Então, assim, como que uma pessoa normal, digo assim, eu que entrei há 3 meses, vou conhecer esses milhares de itens que tem lá? E pior é isso, assim, como explicar para mim qual é a diferença entre um e outro? Eu fiz essas perguntas e o resultado Uhum. foi. Então, nota. Então, pessoas que não conseguirem usar a tecnologia para poder rapidamente buscar o acesso à informação para estudar e fazer a resposta e poder traduzir, né, eles vão estar fora. Sem falar que tem todo mundo, pegando aqui assim só de varejo, mas você pode pegar em qualquer lugar. Então, assim, o desempregado tecnológico, desempregado, ele vai aumentar. Então, ambidestria corporativa, eu digo assim, é a tua ambidestria como pessoa para se manter empregável ou para se manter empreendedor. Não é só no sentido de ter uma empresa. Tu pegou o teu caso agora, daqui a 10 anos, como é que vai ser a área de comunicação, Bodan? Entendeu? Então, tu tem que hoje, enquanto tu atende os teus clientes, faz do jeito que é o melhor, tu já tem que estar pensando como vai ser o futuro. E não adianta delegar, porque a delegação, ela sempre vem com a interpretação do outro. Então, isso é um processo que cada um de nós tem que ter em relação à ambidestria. Eu vou tirar a corporativa, colocar a ambidestria da minha carreira, do meu projeto de vida. Para uma empresa, isso fica mais fácil, né? Porque eu tenho que cuidar de como vai ser essa questão de intergeracionalidade, ou seja, a questão como é que eu lido com pessoas de 60, 80, 20, 10, 15 anos juntos, tá? Então, é uma questão importantíssima. A outra delas é a questão que a gente tem, a questão de a liderança vai ter que ser reinventada, porque cada gestor, ou seja, ele vai ter que ter um outro jeito, não é só fazer aquilo que eu... Tu pega uma engenharia de produção, que eu fui engenheiro de produção há alguns anos atrás, eu trabalhava com 1.000 pessoas, né?
Hoje eu trabalho com 10 e um monte de robô, um monte de sistemas. Então, é um outro mundo que vem. Então, a liderança tem que ser reinventada. E tu vê que a liderança, mas eu vou liderar, geralmente a gente associa liderança a pessoas, tá? A liderança tem que ser reinventada para ser liderança em processos. E os processos vão ser agentes humanos, agentes digitais, agentes tecnológicos. Então, é uma outra capacidade que vai ter que ter. Essa liderança reinventada, ela lidera processos, lidera cadeias. Pessoas estão dentro? Sim. São agentes importantes? Na minha maneira de ver, são agentes fundamentais, são os coordenadores, mas tem que considerar todos esses processos. E Ah, não é mas a só liderar tendência aqui, pessoas. Aristeu, é assim, eu tenho que continuar fazendo o que eu faço, mas desenvolver negócios paralelos, treinar pessoas por fora, qual que é a aplicação prática? Eu tenho que aprender a gerenciar processos, né? E o meu processo atual é fazer essa empresa dar resultado e criar uma nova empresa. Então é quase que uma visão estratégica que eu tenho que ter, porque eu estou olhando para o futuro. Então a ambidestria, para que eu seja ambidestro, eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que ter também essa visão do hoje, a visão do amanhã, análise das perspectivas, dos pontos negativos, ou seja, é essa visão ambidestria. Ela está na prevenção, está na base. Ah, eu vou ficar de olho aqui. Não tô a fim de fazer isso aqui, não. Não, 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 não. Não, não, Tá, pode então eu botar para resolvo frente. segunda, pronto, tá. Não, segunda a gente resolve, não. Isso aí tem que ser agora. Tem que se preparar, tem que estar para estar na frente. Ah, é muito difícil, Aristeu, já dá dando trabalho fazer o que tem que fazer. Não, te vira. E a gente chega agora na educação em dilema, né, cara? Porque essa aqui é uma briga que eu tenho há bastante tempo. Eu participei de um evento, só faz o quê? Uns 4, 5 anos atrás, que era para olhar o futuro da educação. E estavam juntos diretores, reitores e algumas pessoas não da linha. Então, assim, a universidade acabou. A universidade acabou. O modelo universidade hoje não existe mais. Tá? Existem algumas áreas, que é a área humanas, ou seja, a área da medicina e tal, que tem a ver essa questão tá? De acompanhamento e tal, mas ela passou a ser muito mais frágil. Tu não precisa de ficar 5, 6 anos fazendo uma faculdade de administração, por exemplo. Porque nas universidades, geralmente o que é dito, e eu fui professor, eu faço meia-culpa, a gente fala do passado. O que é o passado? Ah, a teoria tal, foi feito assim e tal, mas a gente não consegue ajudar as pessoas a olharem para o futuro. Então, a universidade vai ter que ser muito mais um polo de inovação, geração de conhecimento, do que propriamente eu saio de lá com o diploma, eu sei. Sabe? Coisa nenhuma, Ah, entendeu? mas o modelo de universidade, porque eu acredito que a função universidade precisa continuar existindo para sempre, na minha Correto? humilde Modelo de opinião. universidade. Tá, ok. Mas aqui a gente não está falando só de universidade também, a gente está falando aqui desde o básico, fundamental, creche, mestrado, doutorado, pós-graduação, tá tudo em xeque aqui, né? Tudo junto. Aí eu acho que assim, como pessoa física ou empresa, além de treinar os funcionários, oferecer e tal, não tem muito que possa ser feito aqui. Eu colocaria no ficar de olho aqui, assim, no sentido de saiba que tu vai ter cada vez menos profissionais qualificados e que tu tem que começar iniciativas paralelas de... Não é, cara. Assim, ó, as empresas já estão sem profissionais qualificados. Tá Sim, mas o cheio de que que elas gente podem querendo. fazer na prática, assim, no dia a dia para se preparar Não, para essa assim, ó, tendência? deixa eu colocar, são duas coisas, né? A primeira delas, assim, essa é uma questão, as empresas que não se prepararem, isso está lá no nível 2, tá? Porque já está faltando mão de obra qualificada, está faltando professor qualificado, está faltando tudo, está faltando peão de distância para tocar o gado. Ou seja, as pessoas não estão qualificadas, elas acham que estão. Faz um EAD. Então, a primeira coisa, assim, as empresas têm que assumir aquilo que eu digo, assim, um espírito meio McDonald's, tá? Ou seja, eu, em vez de. Eu sei que eu não vou encontrar pessoas qualificadas vindas do mercado, então eu tenho que treinar na largada. Então, meu processo de integração, ele vai considerar um processo de qualificação junto. Tá. Claro, não para todas as funções. Porque antes eu contratava um economista, não, um contador. Colocava ele a trabalhar, um engenheiro. Ele não sabe nada, ele não sabe começar. Então ele tem que aprender quase que um meio ano, um ano na empresa para poder começar a ser produtivo. Então, assim, tu não consegue mais isso. Então, tem que ter, de um lado, a educação tem que começar a ser repensada. Por exemplo, se tu fala
Tu pega uma educação infantil hoje, no Brasil, a educação infantil ainda prima pelo foco no emprego. Tu vai ser médico, tu vai ser engenheiro, tu vai ser advogado. Cara, a nossa educação primária, ela não foca o empreendedorismo. Então, as crianças, elas saem achando que tem que se formar para daí ser alguma coisa. Na verdade, o processo tem que mudar. A educação tem que ser para o empreendedorismo, né? Ou seja, junto com a formação, vamos dizer, de universidade, mas ela é uma alternativa. Então, todo mundo, os professores têm que ser reinventados. Eu fiz um trabalho um tempo atrás aí, uma escola, e a questão da segurança, né? A segurança está sendo hoje dada nas escolas de uma forma preventiva, ou seja, o que, que tem que fazer, como é que tu tem que trabalhar, no sentido assim de quando tu atravessar uma rua, quando tu vê uma pessoa atrás, como é que tu tem que cuidar da tua segurança pessoal, ou seja, isso é um trabalho decente, porque ele prepara as crianças a pensar na segurança elas como responsáveis. Então, a primeira coisa, a escola tem que se dar conta que, do jeito que eles estão formando, elas vão perder alunos, porque ninguém mais precisa, né? Ah, em segundo lugar, as pessoas têm que se dar conta. Eu digo pessoas assim, são as famílias, os pais de família, os professores e tal, nós mesmos, que a gente tem que buscar esse processo. E dentro de educação entra uma coisa chamada long life learning, ou seja, tu tem que aprender a vida inteira. Uma questão de longevidade, né, cara? Nós não podemos parar de aprender. Então, a escola, ela é uma continuidade. Não é me formei e estou pronto, né? Então, tu vai muito para o interior, e o interior tu tem pessoas, mas eu sou engenheiro. Cara, tu estudou engenharia, eu falo engenharia porque eu sou engenheiro, tá? Mas assim, estudou engenharia, se formou há 30 anos, tá? E aí, o que mudou de técnica? E tu ainda continua do mesmo jeitão. Então, essa aqui, assim, quem não se preparar, seja empresa ou seja pessoas, não vai arrumar emprego, não vai arrumar trabalho, não vai saber o que fazer. Tem que mover ela para cima. Quem não se preparar, perdeu. Pode botar para cima. É que na Por isso minha que, concepção aqui o não se preparar é muito difícil se preparar aqui no caso, porque tu não tem como buscar muita educação fora da estrutura tradicional, né? não, mas aí por isso que tu colocou lá em cima, eu concordo contigo, que as instituições de ensino não se reúnem para procurar sair do modelo mental delas. Os próprios pais e alunos, os pais também não se preocupam em exigir coisas diferentes. Então, a sociedade, de maneira geral, não está cobrando um outro jeito de escola. Então, o pessoal segue tocando, tá? Tem uma universidade aqui do Rio Grande do Sul que cortou o número de horas técnicas de um curso de formação em odontologia, aulas práticas, vamos dizer assim. Então, poxa, a essência de um odontólogo é de poder trabalhar, né, de maneira. Então, quando tu corta as aulas práticas, tu tá suprimindo experiência. A experiência ele vai fazer na boca do paciente. Então, tu nota, tem algumas coisas que estão acontecendo assim que são muito. Dá para cortar custo, tudo bem, mas só um pouquinho, mas vamos saber o que fazer. Então, a coisa está sendo muito, muito analisada superficialmente e não de forma como trabalharia. Bom, Bodan, vamos falar das duas últimas. Começaria por Vamos lá. China e Ásia, né? A influência desses países no mundo, ela tem crescido nos últimos 10 anos de forma violenta e continua crescendo e a tendência é ficar hegemônica. Por quê? Porque eles dominaram todo o processo de venda de produtos manufaturados e o preço deles é imbatível. Dominaram a questão de logística, né, que tem toda uma questão de pagamento, pode pagar de qualquer forma, Bitcoin, se tu quiser, tá? Então, assim, eles têm uma, 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 uma rede super bem montada. Isso afeta diretamente dois setores do nosso país. No Rio Grande do Sul, com certeza. A questão da indústria, que ela perde poder de competição com esse mercado, e é o varejo que passa a não ter gente comprando na loja. O varejo já é uma questão à parte, no sentido assim do e-commerce e tal, mas a supressão, isso é muito forte porque afeta diretamente toda a região uma visão mais de médio prazo. Mas a curto prazo, se nós olharmos o nosso estado aqui,
ele está sendo cada vez menos industrializado. As enchentes agora fizeram que muitas empresas também estejam pensando em sair ou já saíram. Então, tu nota que há um enfraquecimento da região devido a essas crises, o êxodo, né, que nem eu falei, e além disso tem o fator externo. Né? Mas Então, aqui a tendência seria a China e a Ásia continuarem sendo superiores em termos tecnológicos, em termos de certamente, capacidade. sim, e a consequência para nós é o enfraquecimento da nossa capacidade de geração econômica, de renda, devido à nossa desindustrialização e a própria questão de comércio, de varejo. O único setor que Sim. fica bem é a questão agrícola, que ela consegue exportar ainda legal, por um tempo, né? Mas, O assim, que me essa é uma impressiona questão. aqui assim, é o acesso, né? Como tá fácil hoje entrar ali no, digo, tanto quanto consumidor quanto industrial, né? A capacidade de tu entrar nos. Hoje, por exemplo, tem categorias de produto que tu não consegue comprar se não for da China. Então, por exemplo, drones, né? Eu estava olhando aqui drone para fazer vídeo e tal. Todos os produtos são importados da China. Se tu for comprar de uma loja brasileira, dá lá o prazo, 17 de janeiro, por exemplo, porque eles vão fazer vir da China. Então, assim, não tem como comprar drone feito no Brasil, montado no Brasil. É uma Não tem. categoria de produtos que simplesmente não existe indústria nacional. E é uma categoria mega estratégica, né? Está sendo usado na agricultura, está sendo usado para um monte de aplicações práticas industriais, enfim. E a China, quando ela entra no mercado, tipo carro elétrico, né? Quando ela entra no mercado, ela entra de forma avassaladora. Ela não pergunta se, ela não começa testando, ela não testa, ela domina. Quando eu digo China, inclui Vietnã, inclui todos aqueles países, Camboja, todos aqueles países que fornecem, a própria Formosa. Então aqui tem uma influência que vai afetar violentamente nós. Eu colocaria de que segundo a gente resolve, porque é uma questão que já está afetando, mas exige, exige um pensar, um planejamento, uma visão mais forte para a gente poder se preparar. Junto com essa questão também tem os conflitos, né, geopolíticos que afetam diretamente, que fazem com que a gente fique, de certa forma, refém e, ao mesmo tempo, assim, se acontecer qualquer coisa, que amplia um conflito, alguma coisa nesse sentido, uma mudança lá tanto do Putin, do Trump, né, como do Xi Jinping, e aí a coisa pode dar um terremoto para nós aqui. Então nós somos muito sujeitos a Aí eu já vejo essa diferente. questão. Eu tive num evento em que se falou muito sobre isso, assim, de vai existir uma guerra comercial cada vez maior, tem a chance de um conflito armado mesmo. Eu vejo como uma grande oportunidade para o Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul, estando distante do eixo do conflito, permanecer neutro e conseguir, né, sair de uma forma fortalecido por essa distância em relação ao conflito. A neutralidade, não. A neutralidade, o Brasil já tem posição política, né, a respeito disso, mas a questão de distância, sim. A distância pode fazer com que a gente sofra menos com isso aqui. E tem outra coisa que a gente poderia colocar dentro dessa aí, não é bem o tema, mas é a questão do Mercosul, que está esquecido, que está estagnado, que está parado. Então, o Rio Grande do Sul tem toda uma oportunidade de ser o agente protagonista do Mercosul, ele fica esperando que Brasília resolva. Então, assim, é uma condição muito fraca nossa de geração de competência para poder resolver essas questões. Nós podemos, não vou dizer transcender, mas a gente pode ser protagonista, pode ser o líder desse processo. Não, fica esperando que alguém, não sei o quê. Então é muito complicado aqui. E a última tendência, novas pandemias, isso aí é uma. Nós estamos num mundo cada vez mais global, né, cara? Onde as pessoas estão se movimentando para tudo que é lado. Então, é praticamente certo que logo a gente vai ter alguma nova pandemia, ou seja, alguma doença que nos atinja. Isso é uma coisa para se preparar, porque tem a questão ligada a isso. Mas nós já temos pandemias que não são essas de vírus, né, que nem a Covid, mas são as doenças da nova tecnologia do novo mundo. A questão de saúde mental, as pessoas hoje estão cada vez mais frágeis, né? Aquilo que na minha época era aceito, hoje em dia passa a ser bullying, e as crianças estão sendo educadas que a culpa é do outro, que não elas não têm que reagir, então gera toda uma sensação assim, o outro é o culpado, sempre a questão, então, que não que tu tem que aprender a ter resiliência. Então, a doença mental hoje, essa questão de
cada vez pessoas mais ansiosas e tal. Isso é uma coisa que tem crescido, isso já é uma pandemia. A segunda pandemia vem a ver do próprio uso do celular, a questão de doenças visuais, né, a questão de miopia e tal, postura. Então, nós vamos ter pessoas de idade que vão ter problemas de coluna, costas, de própria de punho. Então, assim, a tecnologia nova, que nem essa, ela traz. Então, isso é uma pandemia. Então, assim, como que tu vai lidar com isso? Então, assim, ó, a gente tem que ficar de olho, eu vejo, nessas questões, né, talvez até segundo a gente resolve, mas isso vai acontecer. Então, se eu pensar um pouco mais além, eu tenho que me preparar para isso. Então, hoje em dia, de novo, que nem tu falasse antes, né, que a gente já esqueceu a crise, da enchente, a pandemia nós já esquecemos há mais tempo, Já. né? A máscara já está guardada lá, nunca A mais foi. máscara está guardada e quando a gente vê alguém andando de máscara, geralmente é um idoso, né? E a gente fica assim, e a gente estranha. Na realidade, então, de novo, é uma tendência, a gente tem que começar a dar uma pensada nisso, né? E se preparar, tá? É ter, no mínimo, um plano B. Não é assim um plano, tá? E se acontecer, o que é que eu faço? Né? E Eu não, a assim, vida. como a gente passou, eu tava mais aqui assim, ó, tirando de letra, ficar de olho. Só que aí eu vi notícias, por exemplo, eu acho que a gente é pouco criativo na hora de imaginar novas doenças que podem surgir, novas. E aí eu li uma matéria sobre uma pesquisa que está sendo feita sobre a inversão lá de uma questão da molécula, eu nem sei exatamente a ciência por trás, mas criaria uma bactéria que ela é completamente imune a qualquer defesa do sistema. E eles estão desenvolvendo isso para fins científicos, mas assim, se escapar uma bactéria dessa do laboratório, basicamente ninguém no mundo tem resistência a ela. Eu fiquei assim, não, peraí, não dá. Não, O ser só humano é pegar um muito exemplo assim, criativo, não? só pegar um exemplo assim que não tem muito a ver, mas o mundo inteiro está sofrendo com o greening. Greening é uma bactéria que atinge a laranja, a Bactéria ou bergamota, o fungo? cítrico. É um fungo, o fungo é transmissor, mas é uma bactéria. Ah, tá. Não sei o nome agora. E ela atinge, e ela detona com a produção. Ela amarela a fruta e faz. Eu procurei nos órgãos da Secretaria da Agricultura, o Rio Grande do Sul é o único estado isento do Brasil. Se tu pegar Uruguai, Paraguai, aqui, Argentina, já estão contaminados. Então, assim, quais são as barreiras? A barreira tem barreiras na estrada. Daí que os caras disseram assim, não, todo mundo sabe quais são os caminhos alternativos. Então, nota assim, o que dá para pensar? Se eu quiser passar com um monte que aí teoricamente muda, não pode ser transportada, massa verde não pode ser transportada através do estado. Então, as nossas barreiras, vamos dizer assim, ligadas à questão de controles alimentares, são frágeis. Então, não pode passar. Então, nós temos controles frágeis. Então, se aparecer uma bactéria, um vírus em algum lugar, ele vai chegar aqui. Nota, então, assim, é isso que tu falou, assim, não tem muito como a gente. Tem isso também, não precisa ser no ser humano, pode ser em algum gênero alimentício muito estratégico que Gênero alimentício, pode ser em animal, a animal. questão dos pets, animal hoje tem cada vez mais gente pegando pets exóticos, né? Então, assim, poxa, de repente tem. Então, é uma visão. E aí não é só a questão, antigamente o pet ficava na rua, hoje se beija, se abraça, se lambe. Ou seja, cara, isso aí tem toda uma conotação do nosso novo mundo em relação a isso. Então, isso é uma ameaça, tem que começar a se preparar, assim como a enchente, que é uma coisa mais urgente, eu acho que mais fácil de acontecer nos próximos dias. O Rio Grande do Sul está super fragilizado, a pandemia também. Então, eu procurei resumir nessas sete, é isso aí, Isso nessas aí. 7 tendências, e a sugestão de como atuar, eu diria assim, é uma só, as pessoas, ou seja, os líderes começarem a se reunir, independente de governo, independente de partido político, e começar a encarar cada uma dessas questões. Ou seja, em vez de ficar falando, grupo de empresários, falando em questões políticas ou só financeiras, se preparar com essas questões, em vez de professores escolares só preparar em como atender às normas do MEC ou coisa parecida, começar a trabalhar no que seria uma nova educação. Os pais também. Eu acho que cabe a nós agora começar a tocar. Eu acredito muito na força do indivíduo se relacionando com outros indivíduos com o mesmo papel, não mais dando bola para entidades. Sei lá, não é por ser uma entidade que ela já tem o poder. Ela, para mim, ela está, de certa forma, envelhecida e não tem essa capacidade de ser criativa, que nem tu falaste.
Eu acho que tem Essa é a duas minha visão. coisas, né? Acho que passa muito por essa aqui de continuar a capacidade de ser estratégico, né? De parar o que tu está fazendo, olhar o que está acontecendo, pensar como isso te afeta. Acho que vai ser cada vez mais fundamental. A criatividade para abrir a cabeça também, pensar em alternativas, realmente fazer coisas diferentes do que tu já faz hoje. Acho que passa muito por isso, assim, ser cada vez mais estratégico. É isso aí, Bodan. Espero que ajude as pessoas aqui do Pessoal, nosso estado a se cutucar um pouco. Grande abraço, cara. valeu, Obrigadão. obrigado.